Ao lado de minha casa havia uma tinturaria. Esse é o nome que se dava para lavanderias. De tinturaria não tinha nada, tinha apenas de lavanderia mesmo. E essa lavanderia era de propriedade do seu Manuel, um descendente de espanhóis, e de Dona Concheta, uma descendente de italiano, como sugere o próprio nome, mas o seu nome verdadeiro era Conceição. Eu não sei qual dos dois que fez um convite perguntando se eu queria trabalhar na tinturaria, na lavanderia. Eu aceitei. E o trabalho a ser realizado era entregar as roupas passadas, lavadas na casa dos fregueses. É assim que nós chamávamos os clientes naquela oportunidade. As roupas eram colocadas no cabide, às vezes vários ternos eram colocados no cabide e eu levava num braço, levantando num braço, às vezes nos dois. Às vezes o peso era de tal ordem que ficava dolorido, quer dizer, não via quando chegasse a hora para entregar o terno na casa do freguês. Essas entregas eu fazia a pé. A maioria dos clientes, dos fregueses, ficava não mais do que 800 metros da lavanderia. Porém, havia um que ficava longe, ficava a cerca de 2 quilômetros. Para esse não dava para ir a pé, então ia de ônibus. Depois de um tempo, eu consegui comprar uma bicicleta, pagando prestações, não sei quantas, um monte de prestações. Era uma bicicleta inglesa, uma Philips, totalmente preta com frisos dourados. Aro 28, esse é o tamanho da roda. Isto significava que era uma bicicleta para adultos. Com a bicicleta, minha tarefa ficou mais agradável. Aí podia levar inclusive uma quantidade maior de roupa, tinha uma estrutura que a gente colocava naquilo que era o porta-mala da bicicleta. Isso permitiu também que eu participasse às segundas-feiras na coleta das roupas para serem processadas. E com a bicicleta isso era possível fazer, pegando roupas de vários clientes. Aí a minha atividade de entrega tinha lá a sua recompensa. Eu recebia gorjetas. E próximo do Natal, alguém sugeriu que eu fizesse um cartão desejando Feliz Natal e Bom Ano Novo. E assim eu fiz. Isto permitiu com que as gorjetas aumentassem. Foram de tal ordem que foi possível comprar o meu primeiro presente de Natal para minha mãe. Eu fiquei muito feliz e ela também. Mas aí, em um certo momento, o seu Manuel resolveu ensinar-me a lavar roupas. E as lavagens das roupas se faziam preferencialmente na segunda e terça-feira, que era quando havia coleta. E o processo de lavagem consistia no seguinte: a roupa era colocada numa tina ficando de molho, e nesse molho era colocado o resultado de um sabão que era derretido em água, que você colocava lá sobre o fogo, derretia e colocava nessa tina. Ficava ali durante algum tempo e depois levava essa roupa para uma bancada, onde com uma escova e com mais sabão procurávamos esfregar até que a roupa ficasse limpa. Às vezes havia algumas manchas mais persistentes. Para isso havia um produto que nós colocávamos para tirar as manchas. Uma vez lavado direitinho ali na bancada, a roupa passava para um tanque com água limpa, onde procurava-se decantar para que o resto de sabão que ali houvesse pudesse desaparecer. Mas uma coisa que eu gostaria de relatar: mas quando eu lavava as calças, havia uma coisa que revelava aqueles que não usavam cuecas. E o resultado de não usar cuecas ficava registrado lá na calça. E outra coisa também que nós fazíamos, antes de colocar a roupa de molho, revistávamos os bolsos para ver se não tivessem esquecido alguma coisa importante ali. Quando encontrávamos alguma coisa importante, um dinheiro que fosse expressivo, isso era devolvido para o freguês. As moedinhas pequenas, essa a gente acabava ficando com elas. Também não eram muitas. Aí, lavando as roupas, o passo seguinte foi aprender a
passar as roupas. E as roupas eram passadas num porão que ficava debaixo da cozinha da casa. No verão era muito quente. Em compensação, no inverno era gostoso. Ficava quentinho ali. Passava, o ferro que a gente usava para passar a roupa era um ferro elétrico, grande, pesado. E havia uma particularidade no tocante ao fornecimento de energia, que havia um racionamento, havia uma crise energética no país naquela ocasião. Então, todos os dias, na parte da tarde, havia um apagão de 2 horas. E o que fazer? Aí nós usávamos o ferro de passar roupa a carvão. Incendiávamos o carvão, o ferro ficava quente e passávamos a roupa. Também pesado, não era só o elétrico que era pesado, esse também era pesado. E o ferro elétrico, naquela ocasião, não tinha a capacidade de produzir vapor. E para passar a roupa é necessário vapor. E o que nós fazíamos? Havia um pano, era provavelmente um saco de farinha, e nós molhávamos esse pano, torcíamos para que ele ficasse úmido, e esse pano era colocado sobre a peça que seria passado, sobre o paletó, sobre a calça, e passando o ferro em cima, ele produzia o vapor que fazia com que as roupas tomassem a formatação adequada. E depois pegávamos um outro pano seco, colocávamos sobre a peça e passávamos. Nunca se colocava o ferro diretamente sobre o tecido. Isso era uma tarefa meio complicada. Quando eu tinha 12, 13 anos, as minhas forças não eram tão grandes assim. E havia um momento em que tinha que levantar o ferro até uma certa altura para passar os ombros. A gente colocava uma almofada para permitir esse tipo de coisa. Então, não era lá muito agradável. Mas agradável era uma outra coisa que acontecia. A dona Concetta, de tempos em tempos, ela fazia pizza. E tinha a oportunidade de comer a pizza. Ainda que eu já conhecesse a pizza em outras ocasiões, mas a pizza que ela fazia era especial. E assim foi a minha atividade. Quando eu passei a passar e a lavar, eu não mais fazia entrega dos ternos, aí foi contratado um outro para cuidar do delivery. E eu fiquei exclusivamente nessas 2 atividades. Portanto, adquirindo uma profissão de tintureiro. Era assim que aqueles que trabalhavam nas tinturarias eram conhecidos. Mas como eu fazia um curso numa escola de comércio, o que eu pretendia era trabalhar nos escritórios. Então chega um momento em que eu resolvo me candidatar a uma vaga para trabalhar no escritório. Entretanto, isso é uma outra história. Por enquanto ficamos aqui com aquilo que aconteceu na tinturaria que ficava encostadinha na casa em que eu morava.